o Evangelho, segundo Jesus, segundo o Cristo eterno, segundo o Cordeiro, imolado pela violência do que seria a existência, imolado antes da fundação do mundo. Eu quero ler para você hoje o texto de Lucas. Jesus estava às vésperas do seu aprisionamento e da sua execução. Lucas no capítulo 22. E Jesus tem consciência disso. Ele sabia que naquela Páscoa dos judeus ele seria o Cordeiro imolado, o Cordeiro Pascal. E também, nessa mesma ocasião, os principais sacerdotes e os doutores da Escritura, da religião, conspiraram intensamente em como é que eles iriam fazer para tirar a vida de Jesus. Mas tinha que ser de uma maneira discreta, porque eles temiam as implicações sobre o povo. O que o povo faria sabendo aquilo? Aí o verso 3 do capítulo 22 diz que Satanás, então, entrou na mente, na consciência de Judas, chamado Iscariotes, que era assim chamado de Iscariotes por causa dos sicários. Os sicários eram um partido extremista, xenófobo, nacionalista, anti-romano, até onde se pudesse ir, eram sicários. E eram assim conhecidos porque eles eram em favor de que todo indivíduo que se ligasse a eles, que tivesse aquele conceito de conflito e de confronto contra o status quo, o establishment e contra o Império Romano que os dominava, todos deveriam usar um sicar, uma arma escondida sob a roupa para poder dela sacar. Judas Iscariotes é, portanto, um indivíduo que antes na vida, em algum momento, tinha sido ligado e vinculado aos sicários. Daí, até agora, sendo discípulo de Jesus, ele ser chamado de Judas, o sicário. Tão forte fora esse vínculo no passado. Então se diz, Satanás entrou em Judas, o sicário, que era um dos discípulos de Jesus. Andava ali na intimidade. No caso de Judas, mais do que isso, ele cuidava, inclusive, das finanças, porque ele era tido como um indivíduo íntegro na gestão do dinheiro. Judas, no entanto, quando deu essa virada de consciência, quando teve essa subteza e sua compreensão se firmou numa direção antiga, ele deixou com que todo aquele espírito da ideologia, da violência, brotasse no coração dele, se fixasse, fazendo uma releitura de todas as coisas. Foi o que aconteceu na percepção dele num instante. Num abrir e fechar de olhos, o que tinha se acumulado durante anos e que agora tinha estado reprimido, de repente toma as rédeas e passa a controlá-lo. Então ele foi se entender com os principais sacerdotes e com as lideranças de natureza militar do templo. Aqueles que eram oficiais de milícia vinculados ao templo e que obedeciam à instrução dos sacerdotes
que eram os ideólogos desse projeto político em relação a aniquilar Jesus. E os capitães conspiraram com ele uma estratégia de como eles entregariam a Jesus. Então todos ali no ambiente se alegraram e combinaram com Judas em como lhe dar dinheiro para pagar por esse favor extraordinário, porque era um de dentro do grupo de Jesus que estava saindo para entregá-lo. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar-lhes Jesus sem causar nenhum tumulto, para que a multidão que tinha se ajuntado em Jerusalém para a festa da Páscoa não se amotinasse, não criasse uma revolução enlouquecida, ensandecida, com gritos de todas as direções e de todas as bandeiras de pensamento e de fragmentos de ódio que ali estavam. Isso se deveria evitar para não se ter um problema maior com os romanos. Era uma questão de definir uma situação local, uma perturbação local e pronto. Então a narrativa segue e nos diz como Jesus estava tão tomado acerca da consciência de tudo que estava acontecendo, que ele mandou que seus discípulos Pedro e João fossem preparar um lugar para eles comerem a Páscoa. Eles perguntaram: onde tu queres que nós preparemos essa Páscoa? Aí então Jesus explica: olha, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa onde ele há de entrar. E ali, ao verem o dono da casa, digam ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos para a nossa Páscoa. Indo eles, tudo encontraram conforme Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Jesus antecipa isso, chamando aquele momento de a Páscoa do meu sofrimento. Verso 15. E diz que aquilo significaria uma interrupção entre os discípulos dele e ele. Aquela Páscoa seria um corte. E então toma o pão e serve, toma o cálice e o distribui, diz as palavras que todos nós conhecemos a respeito disso. No meio desse momento tão solene, tão íntimo, o verso 24 nos diz que suscitaram também entre si uma discussão, partindo o pão e dando vinho. Eles discutem sobre coisa tão mesquinha, sobre qual deles parecia ser o maior, o mais importante. Se era quem falava mais, se era quem tinha o poder de botar a cabeça no peito de Jesus e lá ficar deitado como João. Quem é que tinha mais poder? Isso é uma disputa interna por quem é o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos neste mundo, não aqui entre nós, Jesus chamava a relação de reino de Deus. As relações humanas que tinham que se estabelecer entre nós deveriam ser as do reino de Deus. Ele faz uma distinção entre os reinos deste mundo e o reino de Deus, que só acontece se plantar no coração humano e se manifesta como amor, justiça, verdade, fidelidade, lealdade, paz,
domínio próprio. Jesus faz clara distinção e disse: os reis dos povos, segundo a loucura da sabedoria e das supremacias promovidas pelo desejo de personalismo que nasce de enraizados narcisismos, que se coroam de extrema e total soberba. Os reis dos povos dominam, são os dominis, os senhores sobre eles. Os que exercem autoridade no mundo, quanto mais colocam autoridade, mais crescem sendo chamados de benfeitores, populistas. Mais voz, tem um mais voz que diz: eles são eles, nós somos nós. Mas vós não sois assim, entre vós não pode ser assim, não vale ser de qualquer jeito, não vale fazer como eles fazem, do contrário, vocês não são meus, mas vós não sois assim, pelo contrário, pelo oposto deles, eles dominam, eles acachapam, eles criam dependência para serem chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, como o diácono da vida. Pois qual é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Prestem atenção, porventura, não é quem está sentado à mesa? Pois saibam, no meio de vocês, eu sou aquele que serve. Quem está sentado na mesa são vocês. Quem está aqui servindo, ensinando e vivendo e mostrando, sou eu. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações até aqui. Assim como meu Pai me confiou um reino, esse mesmo reino que não é como dos reinos deste mundo, é reino de Deus, é reino onde quem é o maior é aquele que serve. Eu também vos confio que vivais, que proveis o sentido desse reino vivendo no mundo, mas não segundo o mundo, e sim segundo o meu reino, na consciência e no coração de vocês. Isto para que, enfim, comais e bebais à minha mesa, na consumação, no estabelecimento, na concreção do meu reino. E assim vos assentareis em tronos para julgar todas as manifestações de principados e de potestades humanos, segundo o poder exercido conforme o conceito de poder, segundo os reis da terra, segundo as autoridades do planeta, segundo os dominadores deste mundo tenebroso. Mas entre vós não é assim. Então ele avisa Pedro, dizendo: Pedro, Satanás está querendo te comer, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, quando a tua consciência mudar mesmo, e tu enxergares, porque até aqui tu quase vês, mas não vês ainda, quando tu enfim te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, o verso 35 nos diz: então, a seguir, Jesus lhes perguntou. Lembrem de como esse dia começou, com os preparativos para preparar para a Páscoa,
com todas aquelas instruções dizendo: ide, segui um homem, ele vai carregar um cântaro, vai entrar numa casa, chegando lá falem com o dono da casa, ele vai mostrar um lugar. Lembrem de como começou tudo. E aqui se diz: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Lá antes, em Lucas 10, quando ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e podem ir sem se preocupar com qualquer outro dia, vocês vão ficar de casa em casa, onde houver um filho da paz, uma pessoa da paz, fiquem com ele. Onde não houver um filho da paz, não fiquem ali, porque não há comunhão entre os que não são filhos da paz. Faltou a vocês naquele tempo alguma coisa? Como hoje, quando eu mandei vocês prepararem a Páscoa, não foi tudo conforme eu lhes dissera? E eles confirmaram e disseram sim. Nada nos faltou em tempo algum, tudo sempre se confirmou conforme tu disseste. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem uma bolsa, tome-a, como também um alforje, uma mochila, um guardador de pertences. E o que tem uma espada, venda a sua capa. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Pois vos digo, que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Até um homem carregando um cântaro levou vocês a um lugar onde já tinha um arranjo feito. É só vocês saberem. E aqui ele ironiza, dizendo: eu não mandei que vocês vivessem de um determinado modo e crescem de um determinado modo. Agora, porém, quem tem uma bolsa, tome a bolsa, guarde, com todos os seus pertences. E o que não tem uma espada, venda a sua capa. A proteção agora já não é mais contra as intempéries. Compre uma capa. Venda a sua capa e compre uma espada. Porque eu não posso estar cercado de gente desarmada. Eu preciso estar cercado de gente armada, é o que ele está dizendo, para que se cumpra o que de mim foi escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Por isso, tirem as capas, vendam as capas, agarrem o dinheiro com vocês, as bolsas, e comprem espadas, que é para se cumprir essa escritura. Ao invés de estarem cercados de cordeiros, estarem cercados de lobos. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Ele está usando de uma ironia absoluta. Então lhe disseram os discípulos, que não entendem nunca nada: Senhor, aqui nós temos 2 espadas. Então Jesus respondeu: basta. Já deu para fazer o cenário. Já deu para eu estar cercado de malfeitores. Entre 12, tem 2 com espadas, já caracteriza o fato de que eu não tenho mais um grupo de discípulos, assim, uma súcia de malfeitores. Tudo isso ele diz com extrema ironia. Não é recomendando que se vendam as capas e se comprem espadas e que se ande armado e que os discípulos dele andem com guardas e com seguranças e... Não, ele não foi assim, ele não é assim. Só quem está com a mente totalmente obliterada pode pensar de outro jeito e não enxergar a grande ironia. E quando os discípulos, sem entenderem, ainda dizem: de 12 temos 2 com espada, ele diz: basta. Um basta duplo, basta eles, porque diz: não é possível que nem vocês compreendem.
E também diz basta para dizer, já se configurou o cenário dessa loucura de que o Filho do Homem estaria cercado de malfeitores. Na realidade, ele sempre foi amigo de pecadores. Esteve cercado de pessoas diferentes e estranhas e morreu entre dois malfeitores. Basta. Aí vem o Getsemane, acontece tudo que lá acontece, Jesus é preso e se diz o seguinte, verso 49 ainda, do capítulo 22, os que estavam ao redor dele, lá no Getsemane, quando Judas veio e beijou a Jesus, e Jesus perguntou, Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, que Jesus iria ser preso, perguntaram, Senhor, queres que a gente use aquelas duas espadas? Pelo amor de Deus, tu queres que a gente use as duas espadas? Chegou a hora de puxar da espada. E um deles não esperou a resposta, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, que caiu. Mas Jesus acudiu ao homem servo do sumo sacerdote que o mandara prender com o fim de matá-lo. Jesus o acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou na mesma hora. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes que ali estavam, lá na sombra, atrás do complô, e falou aos principais sacerdotes, aos capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, e disse, saístes com espadas e cacetes para deter um salteador? Espadas e cacetes são usadas para se deter o salteador, o ser humano violento, que parte contra a vida humana. E aí se tem que usar do rigor legal e do aparato policial na configuração da lei para deter o salteador ou o malfeitor perverso e violento. Deter. Ora, diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim, porque, claro, eles temiam um pouco. Esta, porém, é a vossa hora, é o poder das trevas, é a hora da violência, é a hora do ódio, é a vossa hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem entendimento, entenda. Que ódio só é quebrado pela ação do amor que cura. E entenda que é muito fácil alguém, mesmo dizendo que conhece Jesus, como Pedro e aqueles 12 que com Jesus mais de perto andavam, e vendo que toda a ação de Jesus andava na direção da cura, da restauração da vida, da compaixão, da inclusão, da misericórdia, da não segregação, ao contrário do agregamento, da busca de reconciliação. Todas as palavras dele admitem a realidade do embate, do ciúme, do choque entre os humanos, mas trata isso como um encontro de seres predatoriais que não se converteram ao que ele chama de reino de Deus, que é a soberania do amor e da consciência de Deus plantada nos nossos corações.
Mesmo aqueles que andavam com ele não conseguiam fazer a diferença entre os reinos deste mundo, as importâncias deste mundo e o significado dos valores no reino de Deus. E mesmo vendo que nunca saiu da palavra dele, da boca dele, uma palavra que estimulasse o espírito da morte, da violência, do ódio, do confronto ou da segregação. Ao contrário, tudo que dele procedia era o oposto disso. Mesmo vendo isso, ainda estão confusos. Se devem recorrer à espada, proteger a causa ou a pessoa pela qual eles estavam fanatizados, porque eles ainda não amavam a Jesus, eles só estavam fanatizados por Jesus. E o fanático sempre acha que existe uma hora de pegar da espada para defender o seu ídolo. Ainda assim, vendo todas essas evidências, ouvindo de Jesus que se devia amar o inimigo e orar por aquele que nos persegue, e darmos a outra face, e andarmos muitas milhas para desarmarmos o espírito do ódio e da raiva, ainda assim eles estão perguntando: chegou a hora da espada, Senhor? Não existe essa hora da espada se você é filho do Cordeiro de Deus. Um dia o mundo conhecerá, como diz o Apocalipse, a ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro se manifesta no Apocalipse não como grandes ações do Cordeiro contra os humanos, é o entregar dos humanos a si mesmos, que provoca tudo aquilo que destrói a humanidade e que constrói a ira do Cordeiro. Quando o Cordeiro vem na sua ira, ele salva tudo. A ira do Cordeiro, segundo o Apocalipse, é a nossa salvação. Mas ainda assim, havia discípulos perguntando se tinha chegado a hora de todos se armarem e de vencerem o mal com a violência e até com o ódio. E Jesus diz: basta. Perguntam de novo: é a hora de usarmos as espadas? E não esperam resposta, eles mesmos decidem e cortam a orelha do antagonista. E Jesus vai, acode e cura e diz: basta. Vocês não entenderam nada. Nada. Quem age assim está associado com o poder das trevas. Não vos associeis a este poder, essa é a hora das trevas. Como ele diz em João, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, não tem nada em mim. Não tem nenhuma pulsão de ódio, nem de violência, não tem onde se agarrar em mim. Não tem aonde alojar demônio em mim, instalar demônio em mim. Não tem como transferir diabo para mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito faça a tua palavra chegar aonde ela tem que chegar. Ser crida, vista e entendida por quem quer que tema e trema diante do teu nome e deseje ser filho do reino de Deus, e não do caos e da loucura dos reinos deste mundo. Por favor, que o teu Espírito faça uso dessa descrição, dessa narrativa singela, e que é conforme e de acordo com o Espírito do Evangelho, segundo tu o falaste, o ensinaste, o viveste e o praticaste. É o que eu te imploro, em teu nome. Amém.